Oi, gente. É o terceiro dia de mostra e hoje foram 3 filmes que eu assisti. O primeiro foi Thunder Road, um filme americano, o que vai estrear esse ano, de Jim Cummings. É a história de um policial, numa pequena cidade dos Estados Unidos. Ele não é o protagonista da própria vida, isso é uma coisa que eu achei interessante, que está separado da mãe da sua filha e começa, na verdade, com a história com a mãe dele morta. E no enterro da mãe, ele quer fazer uma homenagem à mãe, é um pouco até cômico, e ele acaba sendo mal interpretado, e daí adiante a vida dele vai descarrilhando. Ele é um filme, como a gente costuma falar, indie, ou seja, independente. O Jim é ator, diretor e escritor do filme. Ele já fez efeito visual, ele já passou por todas as partes, né, do cinema. Isso é uma outra coisa interessante, ou seja, ele entende bastante de cinema. O filme é muito bem feito nessa parte toda. E aí a questão de história é gosto. Mas eu achei bem interessante o filme. Eu daria uma nota de 4,5 em 5, né? Na verdade, nós não podemos dar nota como críticos, mas o povo pode dar nota, do júri popular, né? Tem prêmio Petrobras de cinema aqui. E porque eu me emocionei com o filme, me surpreendi com o filme. Mas, assim, se você espera um filme muito cabeça, não é o estilo, tá? Ontem eu também assisti um filme que acabou sendo uma surpresa, porque não era o filme que eu esperava assistir, chamado Franz Kreuzberg Manifesto. Na verdade, é um documentário sobre a vida desse senhor. Era polonês. Ele tem uma história muito triste. Ele passou pela Segunda Guerra. Na verdade, ele conta sobre a mãe dele, que era uma ativista na Polônia, quando ele era criança, então que a mãe vivia presa. Depois ele chegou na guerra, durante a Segunda Guerra, e ele foi para a Rússia, e a família toda dele morreu. E aí ele foi embora da Rússia, e aí foi para a França, onde ele conheceu Marc Chagall, entre outros pintores famosos. E de lá ele acabou vindo para o Brasil. E no Brasil ele desembarcou no Rio de Janeiro. E aí ele diz que pela primeira vez na vida ele conheceu o que era um povo caloroso, porque ele diz que os europeus não eram assim. Então ele teve um pouco menos de raiva do homem, né? Mas ele só se sentiu à vontade de verdade quando ele esteve na primeira vez pela Amazônia. Eu achei o filme muito interessante porque eu sou um pouco ligada nessa parte de ecologia. Então ele fala sobre toda a questão de como a Amazônia, pela questão do Mato Grosso, já está bem destruída, ou pelo menos já estava na época, porque ele tinha 96 anos e ele já faleceu. Ele participou de uma das primeiras bienais, a primeira pessoa que deu emprego para ele aqui foi um dos Matarazzo, participando de uma bienal. E um dos últimos trabalhos que ele fez foi a primeira bienal ecológica que teve aqui em São Paulo. Ele gostava muito de estar ali no Rio Negro, ali, e ele fazia umas obras que eles chamam de naturalismo. Tem um termo mais específico, mas para quem é mais envolvido com arte. Mas o que eu senti, na verdade, nele é que ele gostava, o que ele sentia na obra dele era a questão do toque, a importância do calor quando você toca, por exemplo, uma madeira, uma questão de escultura, ao invés de tocar uma coisa fria, como um mármore, por exemplo. E a história dele é uma história, assim, tipo, super pesada, mas ao mesmo tempo incrível. E é um documentário sobre a vida dele. Foi muito interessante. Para quem gosta de documentário, fica uma dica. O terceiro filme que eu assisti ontem se chama A Guerra de Ana. E é uma história que me comoveu muito, que é um filme que eu queria muito assistir. Desde que eu tenho, assim, uns 11 anos, a minha mãe me deu de presente meu primeiro diário de Anne Frank. Eu tenho vários diários, livros, versões diferentes.
Eu sou muito ligada na questão da Segunda Guerra, mexe muito comigo, só que esse filme não é sobre a Anne Frank, é um livro da Anna, é um filme russo sobre uma menina de 6 anos tentando sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei um pouquinho só confusa, assim, para ter certeza se o filme se passava na Rússia ou na Polônia, porque, para quem sabe história, a invasão russa pela Alemanha durou muito pouco, então isso ficou só um pouquinho, e as línguas ali são um pouco confusas, sim, e propositalmente as línguas são confusas. E a Polônia, entretanto, foi invadida pelos alemães logo. Então isso seria uma coisa que foi a única coisa que me deixou um pouco confusa. Mas não atrapalha em nada o filme. A Anna se perde da mãe e ela sobrevive àquelas situações horrorosas onde os alemães cavavam umas covas rasas e matavam todo mundo. Enterravam as pessoas. Inclusive no manifesto o Franz fala sobre que a família dele foi enterrada viva numa dessas covas. Então eu saí de um filme que fala sobre nazismo para ver outro filme que fala sobre nazismo. Então ela vai para casa de uma família e eventualmente essa família fica com medo e ela acaba indo parar num colégio onde ela tem que ficar presa numa chaminé. Porque esse colégio está tomado por oficiais do Reich. E aí a sobrevivência dela, a personagem tem 6 anos, ela é extremamente esperta, eu não sei quantos anos a atriz tem, ela é muito expressiva, ela tem uns olhos castanhos gigantes, que são o que mais, né, me impressionou, foi quanto ela é capaz de passar todas as emoções naqueles olhos. E o filme tem essa questão da linguagem um pouco confusa, eu acho que de propósito, para mostrar o quanto ela entende e o quanto ela não entende do que os oficiais estão falando. E outra coisa é o quanto ela é capaz de fazer para sobreviver, o quanto você consegue sobreviver, até que ponto você vai para sobreviver, independente de você estar sozinho ou não. E o quanto a solidão pode ser a coisa que mais mata, muitas vezes. Tem uma cena que um gato que aparece e muita gente não vai entender porque o gato deixa de presente para ela um rato. Eu tenho 2 gatos e sei de comportamento de gato, e gatos muitas vezes dão de presentes para as pessoas que eles gostam animais mortos, né? Como dizendo, olha aqui um presente. As pessoas podem achar esquisito, mas não. O gatinho tá dando um presente para ela. O gatinho tá entendendo que ela tá passando por um monte de problema e tá dando um alimento para ela, né? Ela no início não entende e depois ela acaba se afeiçoando ao gato. E tem para mim, as cenas mais fofas e mais emocionantes são ela com o gato. Eu não sei como eles conseguiram fazer aquelas cenas, porque são cenas muito lindas dela com o gato, mas assim, foram muito emocionantes para mim. E o filme todo é muito emocionante. Teve gente que disse que o filme é pretencioso, porque não tem muita fala, porque eles não colocaram legenda no filme inteiro. Mas enfim, é proposital, é um filme para você tá no papel daquela pessoa, ou seja, da Anna. E, bem, eu achei que muito interessante também a questão do final, que também não quero dar nenhum spoiler, mas se você tiver estômago para assistir o filme, porque o filme é pesado, e depois quiser discutir, você pode entrar aqui no canal comigo sem dar spoiler e a gente conversa eventualmente mais pra frente. E esses foram os 3 filmes que eu assisti.
na terceiro dia de mostra, e hoje tem mais mostra. E não esqueçam, né, de deixar seu like, de seguir aqui e dizer ainda os filmes que vocês querem que eu assista. E até a próxima, gente. Beijinhos.